dia, meninos. Espero que todos estejam em casa, estejam bem, com saúde. Logo, logo isso vai passar e vamos poder estar novamente juntos. Hoje nós vamos dar continuidade, terceiro ano, ao nosso conteúdo. Nós paramos na Primeira Guerra Mundial e o segundo conteúdo, ou o outro conteúdo posterior a esse momento, vem a ser o chamado período entre guerras. Por que essa denominação? Período entre guerras é o nome que se deu ao período que vai do final da Primeira Guerra Mundial, 1919, até o ano de 1939, quando temos o início da Segunda Guerra Mundial. Ao longo desses aproximadamente 20 anos, nós teremos uma série de acontecimentos que vão interferir diretamente na vida da sociedade, nos aspectos econômicos, políticos, ideológicos, e que também contribuirão, culminarão com o início da Segunda Guerra Mundial. Nós temos um contexto. Que contexto é este? O contexto que marca o final da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, que iniciou em 14 e terminou em 18, não conseguiu resolver aqueles conflitos, rivalidades e projetos nacionalistas que haviam se iniciado anteriormente a ela. Consequentemente, nós teremos uma sociedade muito modificada no período pós-guerra. Vamos ver que pontos são esses que contribuíram para essas modificações. O Tratado de Versalhes, que foi criado após a Primeira Guerra Mundial. França e Inglaterra são os principais patrocinadores desse tratado. Estabelece o tratado uma série de punições e restrições à Alemanha. Isso vai contribuir para um caos econômico, social e político dentro daquele país. Nós temos o caos econômico, social, político na Europa Ocidental como um todo. Embora a Alemanha tenha saído como a grande culpada da Primeira Guerra Mundial, os efeitos da guerra se estendem às demais nações, independentemente daquelas que saíram vencedoras, como é o caso da Inglaterra, como é o caso da França e até mesmo da Itália, que é considerada aquela vitória mutilada. Por que a Itália tem uma vitória considerada mutilada? Porque quando ela mudou de lado durante a Primeira Guerra Mundial, saindo da Tríplice Aliança e passando para a Tríplice Entente, ela recebeu a promessa da Inglaterra de receber uma série de colônias e benefícios ao final da Primeira Guerra Mundial. Não é o que acontece. A Itália acabou não sendo beneficiada e, por isso, é considerada uma vitória incompleta ou mutilada. Nós temos o caos econômico, com a crise do liberalismo econômico. Aproximadamente 20 a 22 milhões de pessoas morreram no conflito, independente de serem militares, mas também civis foram atingidos com aquela guerra. Milhares de órfãos, desempregados, pais de família que perderam casas, famílias, filhos, mulheres sem maridos, sem seus filhos. O caos se estabelece de uma maneira muito intensa na sociedade europeia naquele momento. Nós temos o caos social, que é reflexo do caos econômico. Uma vez que você não tem emprego, você não tem renda, você não tem onde trabalhar, você não tem amparo dos estados, que estão muito debilitados economicamente. Temos também o caos político. Por quê? Porque você tem o desemprego, você tem problemas de ordem social, você tem fome, você tem violência, você tem miséria. Consequentemente, isso vai afetar o aspecto político. Por quê? Porque os governantes serão cobrados ao final da Primeira Guerra Mundial. Esses governantes que levaram a Europa e o mundo à guerra serão agora cobrados pelas suas populações, uma vez que agora eles não têm uma solução adequada para os conflitos gerados por eles. Isso significa dizer que nós vamos ter um problema de ordem política, econômica, social, que gera o surgimento dos chamados regimes totalitários ou propostas totalitárias. Que propostas são essas? São propostas que se implementaram dentro da Itália e da Alemanha, inclusive em outros países como Portugal, com o salazarismo, no caso da Espanha, com o franquismo, e essas propostas defendem o regime fascista e nazista. Isso é uma consequência direta do que foi implementado após a Primeira Guerra Mundial. Tá? Temos também, no caso, alemães, italianos e espanhóis, que assistem o surgimento dessas ideologias e se aproximam cada vez mais. Dentro desses países, cresce o movimento operário, reclamando e reivindicando mudanças e melhores condições de vida. E isso, de certa forma, ameaça o mundo burguês, ameaça o mundo da burguesia europeia. Essa burguesia europeia, gradativamente, começa a se aproximar dos regimes totalitários, por entender que eles seriam uma possibilidade, uma alternativa de conter o avanço da esquerda europeia, o avanço da ideia socialista,
que já vinha se consolidando naquele momento com a União Soviética. Continuando, terceirão, no caso inglês, francês e norte-americano, parece para nós que esses países são os vencedores da guerra, e de fato são. Porém, isso não significa que eles saiam da guerra totalmente livres das cobranças das suas respectivas populações. Podemos até dizer que os Estados Unidos levarão um tempo maior para ser cobrados, mas ingleses e franceses continuarão a sofrer pressões, porque a crise que se estabelece na Europa também atinge esses países e, consequentemente, o modelo liberal que havia sido implementado desde o século XVII e XVIII pelas propostas iluministas, pelas revoluções burguesas, começam a ser questionados por esse avanço, por essa onda dos chamados regimes totalitários. Gente, por enquanto, paramos por aqui e nos vemos numa próxima aula.